Esse assunto aqui não é para elevar a adoração a estes malachins ou espíritos, e sim colocá-los no mesmo patamar que eles. É claro que muitos aqui não estão. É claro que eu estou falando para pessoas de níveis especiais. Na realidade, a humanidade precisa desta conexão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ribono shel olam. Amém, amém. Existem muitos segredos, claro. Eu gostaria de falar todos eles para vocês, mas o local não é adequado. Como se distanciar deles, destes que governam essas criaturas? Isso é uma pena que todos eles são escravos deles. כל הרבנים הקדושים, הגאונים, הצדיקים, כל העם הקודש, כל הקהל הקדוש הנכבד, בפחד ואימה, בחיל ורעדה לפני המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך מלכי המלכים, קודשא בריחו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, האלוה שהגיע לנו ממצרים, שקרא לנו את הים, שהעבירנו בתוכו, שנתן לנו את התורה הקדושה. הוא אבינו, הוא שופטנו, הוא מלכנו. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. שכל הנבראים בעולם יעללו שמו הגדול והנורא. מחילה מכם שאני מדבר בפני הרבנים הקדושים וכל התלמידי חכמים, שנזכה תמיד להתחיל את התורה הקדושה. העיקר זה להתחיל את התורה ולא לסיים אותה. העיקר זה תמיד להתחיל כל הזמן מחדש, ובשביל זה שאנחנו עושים שמחת תורה מיד מסמיכים בראשית, בשביל להראות לשם שאף פעם לא סיימנו את התורה, אנחנו תמיד רק מתחילים אותה. המעלה הגדולה היא להתחיל ללמוד, לא לסיים ללמוד. אי אפשר לסיים את התורה לעולם, אפשר תמיד רק להתחיל אותה, וההתחלה תמיד תתחיל מכל מקום שאדם עומד, זה התחלת התורה. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a Shem te abençoe. Shalom a todos. Bem-vindos novamente ao nosso projeto Revelando o Culto. Para mim é sempre uma honra poder estar aqui novamente nesse canal, trazendo o que é de melhor para você, trazendo conteúdos importantes e revelando para você e trazendo revelações muito importantes para você aqui nesse canal. Mas antes eu quero agradecer
a todos vocês que fazem comentários no canal, pessoas que já estão há anos aqui no nosso projeto. Quero agradecer a você que tem ajudado o projeto Beit Harizal e tem ajudado também a manter esse projeto importante aqui no nosso projeto Revelando Oculto. E a vocês que têm entrado no Beit Harizal, quero agradecer muito a todos vocês que têm colaborado com o nosso projeto também aqui na minha cidade, aonde estarei levantando, aonde estou construindo uma yeshivá, uma escola para estudos de Torá. Quero agradecer a todos vocês. Vocês são muito importantes nesse projeto de Torá aqui na minha cidade. E eu quero aqui agradecer também a Marielle Costa, e ela tem aqui agradecido sobre os vídeos, dizendo que os vídeos são muito interessantes, e ela fala aqui também sobre que ela já viu um homem do chapéu preto, referente ao anjo da morte, ao Malar. E a Luciene aqui, ela está dizendo shalom, shalom para você, Luciene. A Dalva Santos também está falando aqui que estudo maravilhoso, é muito bom saber sobre essas verdades. E quero agradecer a você, Dalva, Luciene. Quero agradecer também ao Dionísio. Ele diz aqui shalom, shalom para você, Dionísio. O Elton, o Eduardo Martins também. A Rúbia diz aqui boa noite, boa tarde, bom dia para você também. O Shaul Mikahara, ele diz aqui shalom, pedindo para traduzir o áudio, né? O áudio sobre o vídeo Sefer Yetzirah, os 32 caminhos da criação. Esse vídeo foi um teste que eu fiz, tá? Ele foi extraído um texto dele, e sem tradução, só apenas a legenda mesmo, mas com o tempo poderemos falar sobre esses 32 caminhos. Se eu não salvo a memória, já gravei sobre esse assunto aqui no Sefer Yetzirah, os 32 caminhos, tá? A Valdete diz shalom, shalom para você também, Valdete. Luciene Cardoso, a Dalva. O Sérgio diz aqui shalom, shalom para você também, Sérgio. O Evandro, ele faz aqui uma análise, né? Ele diz que o som de fundo estragou os ensinamentos. Muitos vídeos anteriores eu estava usando de testes alguns áudios de fundo, então, devido talvez até mesmo à minha falta de percepção, acabou passando alguns vídeos com um som um pouco mais com o fundo um pouco mais alto, e provavelmente isso atrapalhou a minha fala, e eu acredito que eu cheguei a corrigir isso com o tempo. E como eu nunca tinha trabalhado com internet, eu não tinha muita percepção sobre esses níveis, né, de áudio. Só depois mesmo do vídeo pronto que eu ia perceber sobre esses mínimos detalhes. Mas de antemão agradeço pela sua análise, o Evandro Viana Todrabá. O Dionísio, ele diz aqui shalom, shalom para você, Dionísio. Aqui o Brás, né, ele fala: a religião é a história do passado.
Vida é viver do milagre presente no Deus Pai Criador. Bom, é quase isso. Sim, a religião, ela praticamente estragou uma boa parte da humanidade, né? Eu disse todas as religiões. Ela causou um estrago muito grande na mente das pessoas. Isso é fato. A vida é viver o milagre. O milagre é a Torá, é viver na Torá, é viver dentro dos preceitos e os comandos de Hashem. Essa seria, acredito, a fala correta. Viver de milagres já vivemos, só de estarmos vivos aqui já é um grande milagre, né? O Tiago Santos de Shavuotov, Youssef, Shavuotov, Tiago, que Hashem te abençoe, você, sua família, seus filhos, a todos, Baruch Hashem pela sua vida. O Dionísio, Baruch Hashem, o Alberto Cavalcante, ele diz aqui, Shalom, Youssef, sua explicação sobre o assunto é muito boa e gratificante, obrigado, você poderia informar o link das frequências de cada letra hebraica. Bom, quero falar sobre isso. Isso é importante. Bom, eu estive pensando sobre esse assunto. Se eu poderia estar disponibilizando essas frequências para vocês em público. Bom, mesmo que o site aonde eu extraí esse áudio está em público, mesmo assim. Às vezes o criador desse site ele não teve os devidos cuidados, porque essas frequências elas são literalmente algo muito profundo. Estas frequências elas causam uma mudança radical na sua vida. Isso é sério. Eu fiz o teste. Eu fiz o teste comigo, com a minha família e com as pessoas do grupo. Bom, tivemos 99,9% de resultados extraordinários. Até agora eu tive um relato de uma pessoa que passou mal ouvindo essas frequências. Tá? Houve um relato apenas até nesse exato momento. Mesmo tendo este um relato, tive cuidados e precaução. Coloquei essas frequências privado em um grupo por causa deste relato. Deixei o grupo privado para cuidar mais e prestar mais atenção nos relatos das pessoas que estavam participando deste teste. Ok. Nesse passar de tempo, aconteceu que tem me relatado sobre o que tem acontecido com elas após ter ouvido essas frequências. É extraordinário o que tem acontecido com essas pessoas. Então resolvi editar, porque são muitas horas de frequência. Bom, eu falo muitas horas, eu falo de 72 horas. Só o Gênesis. Só a captação de frequências da primeira letra do Gênesis à última letra do Gênesis são 72 horas de áudio. O que eu pensei em estar fazendo? Editando essas horas, não diminuindo de forma alguma, eu vou cortar uma parte, nem acelerar o áudio. Ele vai estar normal, passo a passo, o Gênesis. A captação desse áudio vai estar normal e eu vou estar colocando aqui, nesse projeto, Revelando Oculto, do primeiro capítulo ao último capítulo do Gênesis.
Bom, o que eu pensei em estar fazendo? Estar parando com as aulas e estar colocando para vocês aqui essas frequências e eu estar fazendo uma live com o relato das pessoas que têm feito essas análises, que está dentro desse projeto, no final da semana. Estar fazendo uma live ao vivo com as pessoas que estão participando desse teste, ok? Este é o meu projeto daqui para frente. As aulas retornarei após o final desse projeto de Bereshit. E eu quero ouvir o relato de cada um que vai ouvir essas frequências. E eu espero ajudar a cada um de vocês e ajudar a elevar a alma de cada um a níveis superiores. E eu acredito nisso, que vamos conseguir trazer níveis elevados a esse mundo para chamar a atenção de Mashiach. Quero agradecer aqui o Sérgio novamente, o Jardir, o Anderson. Quero agradecer a todos vocês, a Gislene Gonçalves, a Rúbia, o Tiago. Bom, quero agradecer a todos vocês. Já dado o recado, hoje eu quero falar sobre um assunto também importante. Bom, como de costume, eu não deixaria de falar sobre esse assunto que eu já vinha falando em vídeos anteriores, que eu queria falar sobre isso. E eu acho que não há nada de tão importante a gente se conectar com esses assuntos espirituais e tentar desvendar esses segredos que ficaram ocultos. E muitos desses segredos, eles não podem ser revelados. Mas estamos na era Mashiach, onde todos eles serão revelados à humanidade. Mas alguns deles devem permanecer ocultados e somente após a revelação de Mashiach saberemos sobre essas revelações. Elas serão completamente desocultadas da humanidade. Mas esse é um pequeno período de ocultação. Mas eu vou trazer aqui alguns pontos para podermos fazer algumas análises importantes. Sabemos que muita coisa foi colocado em sigilo. Hoje se fala muito em sigilo, né? Claro. Bom, de forma alguma eu estou comparando esses sigilos, né? São sigilos para proteger as suas impurezas e proteger seus roubos, suas mentiras. Não é esse sigilo. O sigilo que eu estou falando aqui é completamente diferente. Muita coisa foi colocada numa caixa de segredos com 7 chaves. Bom, quem estuda a Torá, quem estuda Kabbalah, tem essas chaves. Utiliza uma dessas chaves que abrem essa caixa. Imagine você. Você é uma pessoa que estuda a Torá. Uma pessoa que é temente a Hashem. Uma pessoa que anda nos caminhos da Torá.
você também tem essa chave que abre essa caixa. É sério o que eu estou falando. E dentro dessa caixa contém inúmeros segredos. E esses segredos são revelados a você. Isso que eu estou falando não é uma fantasia. Não é algo criado. Todos que estudam a Torá sabem disso que eu estou falando. Isso não é novidade para ninguém. Bom, para você que vem aqui por curiosidade, ou até mesmo para atacar as pessoas, ou expor a sua verdade, não sabe disso. Mas todos que estudam a Torá sabem desses segredos. E falar em segredos, quero mandar o meu abraço todo especial ao Rabino Shmuel, que recentemente foi embora para Israel, está agora com 4 meses. Já fazia um tempo que eu não falava com o Rabino Shmuel, e essa semana agora estive falando com ele, e ele retornou para Israel, ele e a família, e quero deixar aqui o meu abraço todo especial. O Rabino Shmuel é uma pessoa muito importante para esse canal também. É uma pessoa que me incentivou muito para esse projeto e me ajudou muito também. E que Hashem abençoe você e sua família, seus filhos, e muito em breve estaremos juntos novamente. Uma outra pessoa também que me ajudou bastante é o Avraham Gedalial, ele, sua esposa também, ele é um sargento, e quero agradecer muito. O Gilberto também, meu grande amigo e irmão Gilberto, o Jorge Ramos, todos vocês que me auxiliaram nesse projeto. Eu quero agradecer a todos vocês. Vocês foram muito importantes nessa caminhada. E aonde eu cheguei, aonde eu estou, eu devo muito a vocês. E claro, principalmente a minha esposa, Daiane, que me auxiliou também nesse projeto. Eu trouxesse esses assuntos aqui para vocês. Sou muito grato. Gratidão a todos. E sinta-se abraçados por mim. Que Hashem abençoe vocês. E bom, voltando sobre o assunto dos sigilos, existem poucos documentos que trazem esse assunto. A Torá fala sobre esse assunto, mas ela relata esse assunto como um mapa. Eu, em particular, eu chamei de designer sagrado. Um projeto sagrado. Um projeto desenhado pela própria mão de Hashem e dado ao homem. Veja que importante. Devemos separar o que é natural do sobrenatural. Porque tivemos aqui não só a entrega da Torá, não tivemos aqui só a Simchat Torá, mas tivemos aqui a entrega do próprio projeto do Mishkan ao povo hebreu. Veja como é importante essa característica, e eu digo essa responsabilidade que o povo hebreu teve de receber esse projeto direto do Shammai. Eles receberam o projeto do Mishkan. Os nossos sábios
eles trazem uma fala muito importante que diz que tudo que está ligado nos céus está ligado na terra. A terra reflete o que há no Shamayim. Bom, esse projeto foi dado pelo Santo Kadosh Baruch Hu, do Shamayim, para o povo hebreu. É um projeto sagrado do Shamayim. Agora, vamos entender passo a passo sobre isso. Como eu tinha falado, eu chamo isso de o designer sagrado. Lembra daquele vídeo que eu falei que quando Hashem criou os mundos, os universos, ele tinha duas telas e ele foi desenhando uma tela e desenhando a outra. Uma tela se espelhava na outra. Lembra desse vídeo? Ele com sua própria mão foi desenhando todos os universos e todos os mundos, até chegar à criação do homem. Veja que importante. Agora, imagina Hashem numa tela desenhando o Mishkan, medida por medida. E agora, vamos imaginar que esse projeto, o homem destruiu esse projeto. Existem culpados para essa destruição do templo, sabia? Houve culpados. Houve negligências, falta de proteção. Bom, mas não é o momento de falarmos disso. E claro, há um preço. Talvez vocês esqueceram que há um preço para tudo. Destruíram um projeto que veio lá do alto. Não foi Shlomo que teve a ideia de fazer o templo e depois Moshe Rabbeinu e assim por diante. Não era projeto deles, era um projeto do Shamayim, e isso foi destruído. Bom, vamos lá. Esse projeto do Mishkan, que é o templo sagrado, o Beit HaMikdash, o templo em Jerusalém, aquele que todo mundo está cansado de ver. As boas línguas chamam esse templo de Jerusalém como o Muro das Lamentações. É uma forma enigmática e maldosa das pessoas falarem, porque ali não é um local de lamentações, ali é um local de tefilá. A tefilá não é lamentação, mas sim uma adoração. É completamente invertido aqui. E ali é um local onde foi composta com todos os valores divinos, e ali eram revelados todos os segredos que fluíam para o resto do mundo. Destruíram. Bom, aqui eu faço uma pequena análise sobre isso. E todos esses segredos, eles eram revelados ali no Mishkan, porque ali tinha um local chamado de Kodosh Kodoshim, o local mais santo do templo, o santo dos santos. Mas a palavra Shetiá, que vem do termo tanaítico,
que era entendido de duas maneiras nos tempos talmúdicos, chamado de a rocha. Eu quero falar sobre o templo sagrado. Foi construído em cima de uma rocha. O templo sagrado foi destruído. E em cima, aonde era o templo sagrado, hoje está construído a cúpula. A mesquita onde, assim, para você entender, a mesquita dos muçulmanos, ela está em cima da pedra fundamental. A palavra é shitiá, para a rocha. É nisso que eu quero falar. Essa palavra ela tem a letra Shin, Tav, Yud, Re. Shin, Tav, Yud, Re. O segredo é o que está embaixo, guardada por essa cúpula dos muçulmanos. Por que essa cúpula hoje está em cima da pedra fundamental? Que dentro da história eu vou revelar para vocês, isso é importante. Eu quero falar para vocês sobre isso. Olha a importância que tem aquele local. No Talmud fala que a rocha da qual o mundo foi tecido, aquele local é de onde tudo se formou. Era como se ele fosse o epicentro, o local de onde tudo começou a ser formado. Você me entende o que eu estou falando? A importância daquele local. E a arca sagrada, ela foi colocada sobre essa rocha. Sabe, a Arca da Aliança, que provavelmente vocês já, alguma vez na vida, já ouviram falar sobre ela. Diz os nossos sábios, os Mecubal, os cabalistas, que a arca, as duas tábuas da lei, estão lá. Isso faz todo sentido. Sabe por quê? Quem se atreveria a invadir hoje o espaço, entre aspas, dos muçulmanos? E por que Hashem permitiu isso? Bom, são questionamentos. Devemos questionar por quê. Pense você. Por que a cúpula, hoje, a mesquita dos muçulmanos, cerca a pedra fundamental aonde está a Arca da Aliança e as tábuas da lei? Tem mais coisa lá. Me responde por quê. Eu falando com o Rabino Shmuel sobre esse assunto, ele me trouxe uma análise sobre esse assunto. Estávamos falando sobre uma passagem no Tânia, onde o Alter Rebbe fala sobre a pedra fundamental. E eu e o Rabino estávamos discutindo sobre esse assunto essa semana e chegamos à conclusão de que Hashem preparou tudo isso para esses dias agora. Tudo isso foi calculado. Por quê? Hoje vamos entender que há uma mistura dentro de Israel. Há uma mistura. Sabemos que quase todas as religiões já estão dentro de Israel. Agora, imagina se a Arca Sagrada ela estivesse num local. Imagine você, a Arca da Aliança num local. Vamos colocar até mesmo em cima lá da pedra fundamental, ou até mesmo dentro do templo. Imaginou? Bom, a Mishnah na Parashá Yona 5.2 afirma que
A rocha esteve no local aonde deveria estar, desde o primeiro até os últimos dos profetas. Isto é, Davi, Salomão, eles foram os dois do primeiro escalão, e ali os seus dedos eram maiores do que a terra. E por isso foi chamado de Shitiá, a rocha. No entanto, Yosef Halafta, em Yona 3:6, fala que explica aqui o termo como tendo significado cosmológico. A Mishnah ela traz com muita clareza a colocação da pedra no tempo da construção do templo e ignora a dimensão mitológica e traz outras visões tanáiticas e outras visões trazem uma fonte da Mishnah que ignora que a criação foi iniciada lá em Tzion. Isso está escrito em Yona 54b. Existe pós e contras dentro da própria Mishnah. Veja que existe um grupo que afirma que toda a criação foi iniciada ali, naquele ponto zero, e um outro grupo diz que não. Agora, o que fica é, se você pegar latitude, longitude, o ponto exato aonde está a pedra fundamental, pegar o tamanho que foi projetado no Shammai e dado para a construção dele aqui, pegar todas essas medidas, longitude, latitude, e transformar tudo em gemátria. Faça isso. Bom, se você não sabe, aprenda a fazer gematria e você verá o que eu estou falando. Saindo um pouco dessa parte, o Midrash ele traz que o templo ele foi fundado sobre a rocha, que é a pedra que possuía propriedades mágicas. O próprio Midrash já traz uma outra explicação sobre essa pedra, que uma pedra foi colocada em cima de outra porque uma dessas pedras eram mágicas. O Midrash ele também traz que posteriormente afirma que todo o templo foi fundado sobre a rocha. A relação do mesmo nome, Shitiá, como a rocha, atualmente, ela abrigava sobre o domo da rocha, a mesquita de Omar. Construída no monte do templo, não é totalmente clara. A tradição muçulmana identifica os dois, e esta é a visão mais difundida hoje. A maior dificuldade aqui é o tamanho da rocha, alojada lá embaixo. O tamanho da rocha. Isso dizem que aquela cúpula, ela está no topo. E dizem que dentro daquela rocha há túneis. Túneis com labirintos extremamente secretos. E de certa forma, provavelmente, lacrados. Foi feita uma análise aqui que falam que o domo da rocha mede aproximadamente 58 por 51 pés. Uma área maior do que todo o Santo dos Santos, que é o mesmo Shitiá, que foi encontrado dentro do Midrash. O Midrash também afirma, porém, que todo o templo foi baseado nesta rocha. Como foi rompido no Santo dos Santos na época medieval, pensava-se que o solo em torno da rocha tinha sido desgastado pela violência e erosão dos séculos, revelando então sua magnitude atual. Uma segunda teoria afirma que a rocha sobre o domo não é a mesma Shitiá. A rocha teria então servido para coletar cinzas e outros restos de sacrifícios. Neste caso, o Santo dos Santos teria ficado a oeste da atual cúpula da rocha,
que representa dificuldades arquitetônicas e topográficas. Aqui já temos uma outra explicação sobre essa pedra fundamental, essa rocha especial. Já existe um outro comportamento, já existe um outro pensamento, que aquele local não é o local aonde estaria a pedra fundamental, de onde tudo iniciou. Existem 3 tipos aqui de pensamentos diferentes um do outro. Aqui já traz que não está naquele local, já está no oeste da cúpula da rocha. Bom, e todos já sabem que ali no templo foi construído o santuário, ali estava a menorá, ali estava Mitzbah Ketoret, que é o altar de incenso, o Kodesh HaKodoshim, o Santo dos Santos. E ali era a base de toda a emuná do povo hebreu. E é onde a Torá eram reveladas todas as revelações do Shammai ao povo hebreu. Bom, aonde eu quero chegar aqui? Não existe uma posição atual sobre o templo sagrado. Não há uma afirmação correta. Temos na Torá o mapa. Sabemos que foi naquela localidade, mas não sabemos o ponto exato. Bom, sabemos sim, através da gematria. Os livros sagrados não dão um ponto exato aonde estava. Existem controvérsias em volta dessa localidade. Bom, paira uma dúvida, entre aspas. Todos sabem que a Arca Sagrada, ela é procurada há séculos pela sua tendência sagrada e espiritual. É claro que a gente sabe que muitos homens perversos estão atrás dela. Todos sabem disso. Não é pela beleza e nem pelo ouro dela. Não é por isso. É porque nela contém algo muito especial. Enfim, e as tábuas da lei, que é de grande importância também. Tudo isso está guardado. Foi lacrado dentro de uma caixa com sigilos, com chaves. Esta é a revelação trazida à humanidade. Tudo isso será desocultado. O tempo virá que tudo isso será revelado à humanidade. Existem pessoas que recebem essas revelações agora. Só que o público, em geral, não tem condições suficientes psicologicamente para compreender estes assuntos. As pessoas, em geral, elas hoje em dia não têm capacidade suficiente para receber esse tipo de revelações. Existem muitos segredos. Eu poderia estar falando aqui muita coisa sobre esse assunto. Tem muita coisa, muito assunto para falar. Mas eu só queria trazer aqui a minha análise sobre esse respeito. Infelizmente, as religiões que não sabem sobre esses comportamentos espirituais, é até motivo de
de riso, porque eles falam que o templo deles é santo, né? Bom, eu não quero entrar nesse tema porque é constrangedor. É constrangedor. Mas as pessoas que naquele momento, naquela época, foram omissos à destruição do templo, eles foram merecedores de receber o Shammai, de receberem do Shammai o projeto do templo. E eles deixaram com que o homem destruíssem esse projeto que Hashem trouxe a Israel naquela época. E o que mais dói, sabe o que é? O que entristeceu o coração de Hashem. A Shekhinah que pairava sobre o templo foi recolhida e foi para o exílio com nós. A Shekhinah está no exílio hoje com todo o povo judeu. Não há mais fagulhas da Shekhinah, aquela mesmo que pairava sobre o povo hebreu, aquela mesmo que caminhava com eles no deserto, aquela que quando os profetas clamavam pelo santo nome do Kadosh Baruch Hu, a Shekhinah pairava sobre eles e iluminava a noite. E a própria Shekhinah tampava o sol para que eles andassem no deserto. Ela foi retirada e levada ao exílio por causa de homens que sempre pensaram em si, se venderam por pouco. Homens que se alinharam com as nações idólatras. Por causa deles, o templo foi destruído. E isso será cobrado. Peso por peso. Pode ter certeza disso. Destruir o templo. Deixaram que o templo fosse destruído. Essa responsabilidade paira nos ombros de cada um. E o pior, ainda continua o alinhamento com os perversos, com os que mesmo destruíram o templo. Vamos se dizer, aqui está o inimigo que destruiu o templo, e aqui está o povo que seria o guardião do templo. Eles deveriam guardar o templo, não deixar destruir o templo. Certo? O inimigo destruiu o templo. E houve uma guerra entre os dois. O inimigo venceu. Hoje, o povo que deveria zelar pela Torá faz aliança com o inimigo. O mesmo inimigo que destruiu o templo. A grande Babilônia, Isav, Ever e Rav, os mesmos. As nações idólatras, as nações perversas, as religiões, a política, todos eles hoje estão de braços dados. Eles hoje obedecem às ordens dos inimigos. Hoje eles são dominados por eles. Isso tem um preço. Eu estava lendo o Midrash essa semana e vi que uma passagem
em Mahet 11b, fala que aquele que formar aliança com o inimigo, este também morrerá. Existe uma alahá que proíbe a aliança com os perversos, com os goi. A lei que proíbe isso. A lei que proíbe. Tem muita coisa na alahá que também eu não posso falar aqui. Mas existem leis bem pesadas para as nações idólatras. Muitas. Claro, eu não vou citar aqui. Enfim, sabemos que quem destruiu o templo e quem deixou de destruir vão pagar um preço muito caro. Não pagaram ainda não. Não pagaram ainda. É um preço muito alto. E que Hashem nos livra dessa mão pesada que descerá sobre todos, sem exceção. Somente aqueles que estão debaixo das sombras do Altíssimo serão protegidos. Somente aqueles que invocarem o seu nome estarão protegidos. Bom, eu fico por aqui. Em breve eu voltarei com mais aulas, com mais revelações para vocês. Quando eu terminar daqui para frente esse projeto das frequências, estarei de volta com vocês. Estarei deixando o link da Beit Harizal para quem quiser falar comigo. Quem quiser ajudar o nosso projeto da Beit Harizal aqui na minha cidade, estarei deixando aqui o número do Pix, tá? Se você quiser fazer uma tzedakah ajudando esse projeto. E desejo a todos uma ótima semana. Tudo de bom. Shalom, Lehitraud. E tudo de bom. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddushenu b'mitzvotav v'tzivenu kol Torah. Amém. Shalom. Esse assunto aqui não é para elevar a adoração a estes malachis ou espíritos, e sim colocá-los no mesmo patamar que eles. É claro que muitos aqui não estão. É claro que eu estou falando para pessoas de níveis especiais. Mas na realidade, a humanidade precisa desta conexão. Existem muitos segredos, claro. Eu gostaria de falar todos eles para vocês, mas o local não é adequado. Como se distanciar deles, destes que governam essas criaturas? Isso é uma pena que todos eles são escravos deles. כל הרבנים הקדושים, הגאונים, הצדיקים, כל העם הקודש, כל הקהל הקדוש הנכבד, בפחד ואימה, בחיל ורעדה לפני המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך מלכי המלכים, קודשא בריחו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב,
האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, האלוה שהגיע לנו ממצרים, שקרא לנו את הים, שהעבירנו בתוכו, שנתן לנו את התורה הקדושה. הוא אבינו, הוא שופטנו, הוא מלכנו. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. שכל הנבראים בעולם יעללו שמו הגדול והנורא. מחילה מכם שאני מדבר בפני הרבנים הקדושים וכל התלמידי חכמים, שנזכה תמיד להתחיל את התורה הקדושה. העיקר זה להתחיל את התורה ולא לסיים אותה. העיקר זה תמיד להתחיל כל הזמן מחדש, ובשביל זה שאנחנו עושים שמחת תורה מיד מסמיכים בראשית, בשביל להראות לשם שאף פעם לא סיימנו את התורה, אנחנו תמיד רק מתחילים אותה. המעלה הגדולה היא להתחיל ללמוד, לא לסיים ללמוד. אי אפשר לסיים את התורה לעולם, אפשר תמיד רק להתחיל אותה, וההתחלה תמיד תתחיל מכל מקום שאדם עומד, זה התחלת התורה. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a Shem te abençoe.